Heresia vem do grego e significa opção ou escolha. É uma deturpação de algum sistema. As heresias elas podem acontecer no campo da filosofia, das ideologias políticas, dos paradigmas científicos, mesmo nos movimentos artísticos e com certeza no entendimento da palavra de Deus. Normalmente as heresias ocorrem por erros de interpretação, não considerar o texto, por exemplo, no seu contexto. Por isso, devemos sempre compreender que as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase e essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois há um contexto mais amplo da unidade geral, em que a frase ali ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases, para não chegar a conclusões que são equivocadas. Na Bíblia devemos olhar o contexto micro e o macro, como se olhássemos para um ser, ficássemos curiosos a respeito dele e posteriormente para entender a sua composição usássemos uma lupa e depois nos afastássemos para ver como ele se comporta no seu ambiente. O cuidado com os contextos devem ser tomados, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 27 é utilizada a palavra hebraica Adam, referindo-se ao homem e à mulher, ou seja, de forma genérica, falando sobre a humanidade. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, faz-se uma relação específica da palavra Adam com o homem Adão. Uma leitura superficial pode dar a entender que existem dois relatos da criação, ou levar a entender que a palavra Adão é somente um nome utilizado para criar o mito das origens, sendo assim Adão um ser simbólico ou mitológico representando a humanidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra Adamá é usada para se referir à formação do homem do pó da terra, que é uma palavra hebraica. Portanto, ao ler o texto atentamente, respeitando o contexto, podemos fazer diferença entre a definição Adão, relativa à humanidade, que ocorre 367 vezes na Bíblia hebraica, e o homem Adão, que é referido 140 vezes na Bíblia hebraica. Também entendendo que Adamá é relativo ao pó da terra, da qual Deus fez o homem, não fazendo assim qualquer confusão. O fato de Adão ser uma pessoa é posteriormente confirmado nas genealogias e em relação com Jesus, que se tornou o segundo Adão, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 25 tem sido chamado de o segundo relato da criação, mas na verdade há apenas uma diferença nas ênfases ali. Contudo, em ambos os relatos vemos as origens definitivas da humanidade. Assim sendo, vemos a necessidade de contextualizar. Pegar textos fora do contexto em qualquer área pode levar a erros graves, inclusive quando o assunto é a palavra de Deus, as quais revela que aquele que acrescentar qualquer coisa será acrescentado os flagelos, e qualquer que tirar, será tirada a parte da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Portanto, devemos ter muito zelo ao buscar entender as Escrituras. As verdades bíblicas não são uma opção ou uma questão de escolha, são a determinação e uma realidade.